Chegamos no quadro Papo e Vida, aquele que senta aqui, você pega seu café e a gente começa a bater aquele papo de amigo. E olha, hoje eu vou falar sobre um tema que muitas vezes, né, quando a gente está na roda de conversa, né, de mulheres, acredito que você aí também, entre seus amigos, suas amigas, às vezes sempre vem esse assunto. E aí, como que é a divisão financeira dentro da sua casa? Como que as coisas funcionam no seu casamento? Eu acho que é um assunto que é muito pessoal, né? Cada casa funciona de um jeito, mas que de alguma forma, né, isso vem, né, com uma expectativa, né? De que o que é certo, o que é errado, o que funciona para um, funciona para outro. Ou às vezes um casamento tá funcionando super bem naquele arranjo financeiro dele, mas tem alguém de fora que olha e não concorda. Nossa, que coisa estranha, fulana que paga, enfim. Vou falar um pouquinho mais ou menos como eu penso disso tudo. E aí é como se a gente, assim, estivesse conversando. Nenhuma autoridade no assunto, mas enfim, um papo, né, descontraído, onde a gente pode trocar algum pensamento sobre esse assunto. Então, começando, né, eu acho que é muito enraizado na nossa sociedade, né, que quem normalmente acaba bancando ou pegando maior parte da vida financeira do casal é o homem. Porém, as coisas têm mudado muito, né? Mas eu acho que a gente vem também de uma mudança onde as mulheres, né, estão assumindo um pouco mais esse papel, mas em contrapartida, né, de uma forma um pouco agressiva, onde elas querem mostrar que elas fazem isso, e aí acaba dando esse desequilíbrio no casamento, né? Onde isso às vezes não vem de uma forma tão genuína, vem com um pouco da mulher sendo impositiva ou querendo mostrar para os amigos ou para as pessoas que estão convivendo que é ela que está fazendo esse pagamento. Eu acho que isso não funciona. Na minha opinião, né? Eu acho que tudo que acontece dentro da nossa casa precisa de ficar dentro da nossa casa, mas eu acho que tem um ponto que a gente precisa de ter atenção dentro do nosso casamento. E eu digo com muita certeza casamento, porque eu acho também que algumas pessoas estão confundindo um pouco determinadas coisas enquanto estão conhecendo alguém. Que talvez um assunto é para quando você tem um namorado, um noivo, e um outro assunto é quando você tem um marido, né? Um casamento. E que eu não digo, né? Enfim, não, Júlia, é só para quem foi lá e casou, tem um papel. Não, funciona para aquelas pessoas que optaram por ter uma união estável, né? Tem filhos, ou planejam ter filhos, ou vivem realmente uma vida a dois, onde isso foi decidido, né? Pensando por esse lado financeiro. Eu acho que quando isso realmente existe, olha, gente, pode ser que eu esteja errada, é só minha opinião. Eu acho que quando também existe uma relação, uma união, onde não existe um contrato, um papel, um casamento, né? Porque o casamento na igreja ou no civil nada mais é do que um contrato, né? Você está dizendo que você está unido àquela pessoa. Então, quando não existe isso, né? Quando hoje está muito em alta, né? As pessoas se unirem, juntarem as suas coisas e irem para algum lugar morar junto. E aí você precisa de ver dentro dessa relação, na minha opinião, na minha humilde opinião, o porquê que não existe isso de um assumir que realmente tem um papel no outro. E não digo na parte afetiva não, porque eu acho que cabe a relação de vocês ou como cada um pensa. Eu digo quando a gente está falando da questão financeira. Porque quando já não há isso de uma pessoa dizer, olha, ela é minha esposa, tá aqui o contrato, ou enfim, temos uma união estável, e quando eu decido isso mostra que você já está aberto a dividir a sua vida com outra pessoa. Porque quando isso fica implícito, né, onde nada foi dito, na minha opinião, é complexo às vezes. Eu acho que tem uma relação que não está tão envolvido assim. E às vezes eu já escutei muitas histórias, né, que deram certo ou não, enfim, mas que, meu noivo, a gente está pensando, ou a gente já mora junto, então a gente vai comprar esse apartamento juntos. Poxa, vocês ainda nem têm certeza, porque quando a gente tem certeza, a gente realmente assume aquilo ali. Então, eu acho que a gente está falando de uma vida financeira de casais
um pouquinho diferente. Então, se eu ainda tenho uma relação de anos com uma pessoa, que sou noiva, estamos construindo a nossa vida, mas até você formalizar isso, pode mudar. Então, eu acho que cada um pode seguir com a sua vida financeira. Eu tenho a minha vida, você tem a sua, e aí, de repente, estamos guardando dinheiro para comprar uma casa juntos, estamos fazendo alguma coisa, ou ao comprar a casa junto, a casa vai estar no nosso nome, né? No nome de um, no nome de outro, ou deixa eu comprar isso e você compra aquilo. Eu acho que enquanto tudo isso está se organizando ainda, vocês ainda não se estabeleceram como realmente um casal, eu acho que ter essa vida financeira dividida, eu acho, na minha humilde opinião, é um pouco mais saudável. Porém, quando a gente realmente decide estar junto de alguém, onde a gente casa realmente, quando a gente entende que aquilo ali, a gente está se dedicando para um para sempre, aí eu acho que isso muda de figura. Que ali nesse momento, a gente já disse um para o outro, sim, eu te assumo e desejo estar ao seu lado para um sempre. O que é lógico que esse sempre pode acontecer ou não. Ninguém tá, mas eu acho que existe ali uma intenção. E aí, né, como fica, Júlia? Como você acha que fica essa vida financeira? Eu acho que esse é um ponto muito delicado em muitos casamentos, porque não é fácil, né? Por quê? Antes, eu acho que isso era muito definido, né? A mulher estava em casa, não estava no mercado de trabalho e o homem entendia que ele era a única opção de renda daquela casa. Não tinha uma escolha, né? Já era assim um ponto, né? A mulher não tinha esse espaço no mercado de trabalho que ela tem hoje. Mas hoje as coisas mudaram, né? A gente foi assumindo um papel mais importante, tanto como mulher, como atitude, como decisões dentro de uma casa, onde a mulher também já vem ocupando seu espaço no mercado de trabalho, onde a gente tem algumas inversões nesse papel de casa, né? Onde o homem, de repente, assume alguns papéis mais de dentro de casa e, de repente, a mulher está num momento profissional mais intenso. Então, tudo isso já acontece. Porém, eu acho, né, que, primeiro, né, precisa de ter uma conversa franca dentro de casa de como que as coisas vão acontecer, o que é confortável para mim, o que é confortável para você. Esse assunto não é fácil. Já vou logo avisando. Então, se você falar assim, vai dar problema, eu acho que a gente tem que ir com o coração aberto, porque no final das contas briga, é porque você gasta demais, é porque você não quer botar uma confusão, e às vezes a gente foge desse assunto pela tangente, só pra gente não falar desse item dinheiro. Mas por experiência própria, eu acho, né, eu sou casada, né, tô fazendo 17 anos de casamento, tem uma hora que a gente tem que segurar esses chifres aí desse boi, tocar o barco e falar assim, eu vou resolver esse problema, sabe? Nossa, ficou até estranho, né? Esse termo dentro de um casamento, mas enfim, a gente tem que segurar esse problema e tocar à frente pra gente realmente resolver. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, né, a gente realmente precisa de escutar um ao outro, né? Entender o que um espera do outro. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Porque às vezes, né, o outro espera muito da gente e que a gente não é capaz de dar. E às vezes tem um que tá por um momento, né? Eu tô querendo investir em alguma coisa, aí o outro não concorda. Mas você tá investindo nisso, mas você tá tirando da nossa família, isso que você tá construindo é seu, não é nosso. Enfim, são muitas questões. E eu acho que o nosso realmente precisa de entrar nessa equação. Júlia, mas é nosso agora e que depois, quando separa ou se acontece alguma coisa, deixa de ser. É isso. Eu acho que a gente precisa de viver o nosso agora, independente, porque é o que a gente está vivendo. Então, quando a gente casa, é sobre construir algo para sempre. Pode ser que venha a não dar certo e você precisa de estar preparado para isso. Então, na hora que um estiver construindo algo, o outro tem que ser essa base para impulsionar. Mas isso também tem que acontecer do outro lado.
quando você também precisar de estar construindo alguma coisa, o outro também precisa de ser a sua base. E quando eu falo isso, né, na hora a gente já torceu o nariz aí, né, você do outro lado pensando, mas lá em casa não tem esse momento, é só ele, nunca sou eu. Quando a gente realmente resolve casar, a maturidade precisa de vir com a gente. Maturidade pra gente sentar, conversar, não ter vergonha, né, de repente, de dizer, né, olha, eu ganho tanto e eu posso assumir isso, ou como vamos dividir. Então eu acho que o primeiro passo, né, é a gente realmente sentar para conversar o que faz sentido para os dois numa vida financeira. Vamos ter uma conta conjunta ou não vamos? Quem pode assumir alguma coisa? Ou, eu tô trabalhando agora, mas você não, então eu vou te dar esse suporte e de repente agora você pode me ajudar. Então vou dar um exemplo por cima, né? Enfim, de uma forma bem sucinta, né? Sobre a minha vida financeira na minha casa, como funciona, até só para exemplificar e dar um norte, né? Porque cada casa funciona de um jeito. Então, quando eu casei, eu não tinha tantas condições financeiras, né? E meu marido foi o meu suporte naquele início. Então, todas as despesas da casa, 100% das despesas da casa, tudo era dele. E ele também estava começando a vida profissional dele. Ele também não tinha tanto. Então, a gente estava ali, né? Imagina, a gente está falando de 17 anos atrás. Então a gente estava começando a nossa vida profissional, se organizando financeiramente, né? Aprendendo a viver como um casal. E ele foi esse suporte. Então eu me lembro, né, que eu chegava às vezes numa loja para comprar uma coisa e eu achava aquilo muito caro. E aí ele falava para mim, Júlia, pode usar o meu cartão. E eu falava assim, Diogo, é muito caro, eu não vou comprar isso porque é muito caro. E ele falava assim para mim, pode comprar. E ali naquele início, né, então hoje nós somos sócios das clínicas e naquele início também ele foi a pessoa que colocou dinheiro para que tudo isso acontecesse, né? E não foi fácil, né? É uma vida financeira apertada, é difícil para o casal. Mas eu acho que os dois precisam de estar em sintonia, de entender que um precisa de apoiar o outro. Não adianta, de repente, se naquele momento a gente está construindo algo, o outro está desorganizado desse caminho. Então estamos no momento onde eu estou aqui trabalhando, mas estamos juntando dinheiro para isso. Não adianta um juntar dinheiro e o outro não estar nesse mesmo lugar, né? Então, isso é preciso ser combinado. Então, olha, esse ano vamos comprar nosso carro? Esse ano vamos dar entrada no nosso apartamento? Esse ano vamos juntar dinheiro para montar uma empresa? Então, vamos. Não é eu vou juntar dinheiro. Vamos. Então, talvez você não vá contribuir financeiramente, mas talvez você vai contribuir. O que eu posso fazer para, de repente, diminuir um pouco a despesa da casa? Como eu posso organizar melhor as coisas para impulsionar, para que aquilo tudo aconteça? E eu sei, né, que muitas vezes, né, a mulher ocupa muito esse papel de ser essa pessoa que ampara e o homem muitas vezes depois entra com esse eu, né? Porque eu construí, mas enfim, a mulher entrou nesse papel de ser a pessoa que apoia, que sustenta, que organiza, para que sobrasse esse dinheiro para essas construções. Eu acho que tudo isso tem que ser muito conversado para que quando tudo aconteça, né, que com certeza com organização e planejamento financeiro vai acontecer na sua família, os dois entendam, né, que os dois participaram. Então, de maneira prática, né, é necessário ter uma conta conjunta? E sempre vai ser, depende, né? Então, de repente, né, pode fazer sentido para você cada um ter a sua conta pessoal e vocês terem uma conta conjunta para as despesas da casa e de repente cada um fica com sua despesa pessoal, ou me sinto super confortável, eu e meu marido termos uma conta conjunta, mas eu acho que precisa ser conversado, os dois precisam estar na mesma página, né? Não adianta um poupar e o outro gastar, isso sempre vai gerar um desajuste no casal. Então, a base dessa organização financeira realmente é a gente sentar e conversar, para que os dois estejam alinhados no mesmo caminho. E muitas vezes, né, isso acaba desorganizando quando a mulher entra num papel muito ativo e
desmerecendo um pouco esse lugar do homem. Eu acho que hoje eu sou uma mulher que ajudo, né, na minha casa, porque graças a Deus prosperamos individualmente, como casal, principalmente. E graças a Deus eu posso ajudá-lo, né? Lá no início ele me emprestava o cartão para eu comprar alguma coisa que eu queria e não podia, e eu achava aquilo caro, mas ele me dava essa mão. E hoje eu sei que eu posso fazer isso por ele, pela nossa casa, pela nossa família, né? E tudo vem de uma construção. Mas eu acho que a mulher precisa de ser mais doce nessa situação, porque é importante a gente organizar uma família com essas bases bem estruturadas, porque o homem, ele gosta de estar nesse papel de provedor. Por mais que nesse momento ele não seja o atual provedor, eu acho que para uma organização de família é importante a mulher, mesmo ela sendo essa provedora, ou ela nesse momento podendo dar um pouco mais na casa, ficar, sabe, naquele lugar meio de sem ter aquele holofote em cima dela. Não é aquela mulher que bate na mesa e fala assim, a conta é minha, sou eu que vou pagar, sabe? Bom, na minha opinião. Eu acho que mesmo que seja talvez essa mulher que vai pagar, eu acho que por que não? Ai, tá aqui o cartão, pode pagar, tá, sabe? Então eu acho que talvez isso seja importante pro seu marido nesse momento, né? Que talvez você esteja um pouco mais próspera do que ele. E da mesma forma o marido, né? Que vai conquistar muitas coisas porque tem essa mulher sendo a base. Parte do princípio, né? Como tudo dentro de um casamento, a parte financeira não adianta jogar para baixo do tapete porque, ó, não dá certo. Conversem, se ajustem, e eu digo isso, realmente, isso foi um divisor de águas no meu casamento, depois que realmente a gente sentou, ajustou uma forma que era melhor pra gente, e isso tudo ficou muito mais leve, e a gente realmente pôde prosperar mais dentro da nossa família, galgando os nossos sonhos. E ó, espero que você também consiga fazer isso no seu casamento.